Olá pessoal, finalmente vamos estudar medida de resistência elétrica, portanto esse é o último vídeo dessa série. Diferentemente da medição de tensão e de corrente elétrica, a medição de resistência ela é considerada uma medição indireta, porque na verdade o equipamento, o que é chamado de ohmímetro, afinal ohm é a unidade de medida de resistência elétrica, este equipamento vai medir o valor de uma corrente elétrica que é injetada no circuito que eu quero medir. Quando eu tenho uma resistência elétrica e faço passar uma corrente sobre ela, surge uma tensão. Então, conhecendo essa corrente elétrica e conhecendo a tensão sobre a resistência, o multímetro calcula o valor dessa resistência. Então, a forma de fazer a medição, o que o equipamento medidor, o que o multímetro ou ohmímetro faz, é, ao conectarmos as pontas de prova deste ohmímetro ao resistor, o ohmímetro ele tem que ter uma bateria interna, então ele vai aplicar uma tensão, consequentemente uma corrente elétrica no resistor, e assim, conhecendo a lei de Ohm, este equipamento ele sabe a tensão que está aplicando, afinal, o próprio multímetro aplica a tensão no resistor, então ele apenas mede o valor dessa resistência e com esta equação consegue calcular o valor da resistência medida. Por isso é chamado de uma medição indireta e por isso, mesmo que seja analógico, o ohmímetro precisa ter uma bateria, uma fonte de tensão interna. E aqui sim é onde surge uma das diferenças na forma de utilização entre o multímetro analógico e o digital. O multímetro digital, ele aplica uma tensão que é positiva, ou melhor, que é maior na ponta de prova vermelha e menor na ponta de prova preta. Já o analógico faz ao contrário. A tensão é maior na ponta de prova preta e menor na ponta de prova vermelha. Por quê? Quando a corrente passa no circuito, no caso do multímetro analógico, a corrente vai ter este sentido aqui. Ou seja, a corrente vai estar entrando no amperímetro pela ponta de prova vermelha. Assim, esse amperímetro vai mostrar, melhor, esse multímetro vai mostrar um valor considerado positivo. Em resistência elétrica não existe uma resistência negativa. Por esse motivo é que no ohmímetro analógico, a tensão positiva é aplicada aqui pela ponta de prova preta, para que o sentido de circulação da corrente pelo circuito, ou melhor, pela resistência, seja o mesmo sentido de uma corrente que seria considerada positiva quando este equipamento analógico faz a medição de corrente. Já o equipamento digital, ele é bem mais complexo, o circuito interno dele, o funcionamento, ele simplesmente, quando está na função de ohmímetro, que é o que mede a resistência elétrica, ele simplesmente gera um valor sempre positivo da sua medição. Por isso, nos equipamentos digitais, o positivo é aplicado pela ponta de prova vermelha. Essa é a primeira e a principal diferença no uso básico entre multímetro analógico e digital. Então vamos lá. Para fazermos a medição de uma resistência, nós já vimos que ela deve ser feita dessa maneira. Envolve apenas o ohmímetro e o resistor a ser medido. Portanto, eu preciso desconectar o resistor que eu quero medir do circuito e aí sim fazer a medição. Por exemplo, se eu quero medir a resistência do resistor R1, eu tenho que desconectá-lo do circuito e em seguida conectá-lo ao ohmímetro. E uma coisa importante é que neste caso, a polaridade das pontas de prova não afeta o valor medido. Então, se eu ligar a ponta de prova vermelha no lado esquerdo e a preta no lado direito, eu vou ler o valor do resistor R1. Se eu inverter essa polaridade,
eu vou ler exatamente o mesmo valor, porque não existe resistência negativa. O sentido da corrente passando pelo resistor mudou, mas a tensão que surge sobre o resistor também mudou nos dois casos. Por isso, o valor medido permanece constante, permanece com o mesmo sinal, que vai ser sempre positivo. Se eu quisesse medir a tensão no resistor R2, eu tenho que desconectá-lo do circuito e aí fazer a medição. E agora, alguns detalhes importantes ao se fazer medição de resistência elétrica. Como eu disse, o resistor que eu quero medir, ele deve estar desconectado do circuito. Se eu tentar simplesmente fazer a medição assim, essa medição primeiramente não estará correta, porque eu vou estar medindo a resistência entre o ponto 2 e o ponto 3 do circuito. Só que entre o ponto 2 e o 3 eu não tenho apenas o resistor 2. Eu tenho tudo isso aqui, ó. Eu tenho esses dois caminhos. Além disso, como o circuito está energizado, já existe uma diferença de potencial entre esses terminais. Pode até que, além de não fazer a medição correta, isso vai afetar o comportamento do circuito, eu posso, dependendo do caso, danificar o meu ohmímetro. Então, esta forma é inadequada. Da mesma forma, eu não posso simplesmente desligar o circuito, ou seja, desconectar a fonte de alimentação do circuito e tentar fazer a medição dessa forma, porque aqui eu vou estar medindo a resistência elétrica, como eu já disse, entre o ponto 2 e o ponto 3. Só que entre o ponto 2 e o ponto 3, eu tenho o resistor R2 e tem também aqui, ó, esse conjunto, resistor R4 e resistor R3. Quando eu ligo o ohmímetro assim no circuito, ele vai aplicar uma corrente, que essa corrente, parte dela passa pelo resistor R2, que era o desejado, mas parte da corrente também vai passar aqui, ó, pelo resistor R3, R4, depois pelo resistor R3, para voltar para o ohmímetro. Então, eu estou calculando uma resistência equivalente a toda essa associação de resistores aqui. No caso, essa associação ficaria assim, né? No ponto 2, eu tenho o resistor R2, que vai até o ponto 3, só que depois do mesmo ponto 2, eu tenho o resistor R4, vai aqui para o ponto 4, depois vem o resistor R3 e volta para o ponto 2. Então, eu tenho essa associação de resistores e dessa forma eu estou medindo a resistência de toda a associação e não apenas do resistor R2. Por isso é importante desconectar o resistor que eu quero do circuito para fazer a medição correta. Nesse caso, o procedimento mais adequado seria desligo o circuito, desligo o circuito, desconecto o resistor R2 do circuito, que é o resistor que eu quero medir, e aí sim faço a medição. Então assim a gente encerra essa série de vídeos sobre medições. Obrigado pela atenção e até a próxima.